Estamos aqui hoje com um grande convidado amigo meu, de Vila Isabel, cantor e compositor há mais de 30 anos, empreendedor. Antes de apresentar, eu quero agradecer à Faculdade Instituto Rio de Janeiro, ao RL Investimento, à Ótica Gaze e a Hamburgueria Bacana, a melhor hamburgueria da Baixada, que vai para o novo local dia 7 de outubro. E já começando, não poderia faltar o presente do meu amigo, irmão, rapaz. Obrigado, Dudu Nobre. Olha nós aí. A gente gosta, hein? A gente gosta, hein? Botou a tríplice coroa, né, meu pai? Aí, ó, rapaziada, aí, ó. Todo mundo ligadinho aí, ó. Pô, show de bola aí, ó. Aí. Tá boazinha, né? A gente entende um pouquinho De carne, né? Eu sei que tem lá. Tira uma onda, hein? Dudu Nobre, eu queria fazer a primeira pergunta. Relacionamento à sua carreira. Eu queria saber como iniciou a sua carreira e qual foi a maior dificuldade que você tem que passar para o jovem que está iniciando agora aí. Cara, eu comecei muito cedo na música, né? Comecei a trabalhar com música com 10 anos de idade. Comecei a ganhar o meu dinheirinho com música com 10 anos de idade. Eu sempre procurei muito, como é que eu posso te falar assim? O que eu sempre procurei fazer foi estudar bastante, porque quando a oportunidade aparece, você tem que abraçar ela, você tem que estar preparado para abraçar. Estudei muito e acho que tinha que ter estudado mais ainda, né? E olha que eu estudei muito, né? O cavaquinho, o piano, né? Praticamente eu toco todos os instrumentos musicais, né? Mas realmente eu queria ter estudado mais ainda, porque realmente é um diferencial muito grande para quem está, para você poder estar preparado, né? Se você estiver preparado para abraçar a oportunidade, meu irmão, aí a coisa vai embora. E qual é a tua relação com o Zeca Pagodinho, lá que tu foi músico de 7 a 8 anos? E eu queria saber esse momento, essa chave, que o bom é inimigo do ótimo, né? E você estava na banda, já tinha música lá. Como que foi para você sair para fazer tua carreira solo? Se foi fácil, se foi difícil? Cara, na verdade, a relação com o Zeca já vem de antes, né? O Zeca cantava nos pagodes da minha mãe. Praticamente, ele me conheceu quando eu tinha 5 anos de idade. 5, 6 anos de idade. E aí, cara, as coisas foram acontecendo na minha vida. Foi uma coisa que foi gradativa, entendeu? Foi assim uma cronologia que não foi tanto a minha intenção, mas que realmente acabou sendo assim o diferencial, né? Eu costumo dizer que eu sou um compositor, o músico puxou o compositor puxou o cantor. Antes de tocar com o Zeca, eu toquei com o Almir Neto, toquei com o Pedrinho da Flor, toquei com o Dicró. E aí, quando eu fui tocar com o Zeca, né, eu já tinha uma bagagem como músico. E aí eu comecei, através do trabalho que eu tinha com o Zeca de música, e do trabalho como gravações, essa coisa toda, eu comecei a mostrar minhas músicas, né? E aí as minhas músicas começaram a acontecer. Chegou um determinado momento que eu tive uma música que teve assim, foi um mega sucesso, foi Eu Posso Até Me Apaixonar. E aquilo ali, as pessoas começaram a ver, né, que tinha uma possibilidade de eu virar cantor, né? E o Zeca já falava, quando eu entrei na banda, o Zeca falava: isso aqui vai ser uma coisa que você vai ficar um tempo aqui, mas daqui a pouco você vai seguir o teu caminho. Foi uma escola, né? O Zeca foi, mas o Almir Neto era uma coisa absurda, assim, no palco, cantando. E aí, quando eu fui ver, eu já estava inserido num contexto, né? Mas foram coisas que eu fui provocando também. Por exemplo, eu ia mostrar uma música, eu já dominava muito a questão de equipamento, de gravação. E eu pegava, quando eu ia mostrar a música, eu fazia uma gravação. Aí nessa gravação, eu pegava e conseguia mexer na minha voz, conseguia equalizar a minha voz, botar a minha voz de uma maneira que, o cara... Eu pensava que essa música vai ser ouvida pelo Zeca, pelo produtor do Zeca, que era o Rio do Hora, pelo diretor artístico da gravadora, pelo presidente, por todo mundo. E eu falava, então tem que apresentar um material bacana. E, graças a Deus, as coisas foram acontecendo de uma maneira muito gradativa. Lógico que você fica com aquele medo, né? Você
Mas tem momentos que você tem que botar a faca entre os dentes e tem que cair para dentro, irmão. Senão, você vai ficar naquela coisinha ali sempre. Podia sentar naquele trono ali de o cavaquinista do Zeca Pagodinho e tá lá até hoje. Mas a gente acabou que foi por um outro lado, né? E, poxa, graças a Deus, as coisas deram certo. Eu sou cria da Penha, como você sabe, né? Quando eu era pequeno, eu tenho 37 anos, eu passava e via você tocando cavaquinho com o seu Ferreira na barraca de fruta. Com a sua humildade, tu já estourado. Anos 90 isso, né? Tempo bom, né, pai? E ali é perto do Cacique de Ramos. Qual a lembrança que tu tem do Cacique aí? O Cacique, então, para mim, assim, eu tenho muito orgulho, né? E tem quanto tempo tu não vai lá no Cacique? Cara, no Cacique, não. Fui agora mês passado. Tô sempre lá, assim. Até hoje eu sempre que posso estou indo no Cacique. Cara, eu tenho muito orgulho da história que a gente fez ali no Cacique, porque é gratificante, né? Você crescer num lugar e você chegar, por exemplo, eu chego no Cacique de Ramos, lá tem o mais novo lá do Cacique, praticamente sou eu, né? E aí tem um banner lá, meu lá, sabe? Isso para mim, assim, foi uma grande vitória. Muitas histórias dele no Cacique. Lembro quando eu tocava no Cacique de Ramos, e aí no outro dia eu tinha que ir para a escola, não tinha ônibus. Eu pegava, levava a minha mochila de escola, e aí pegava, dobrava a camisa assim, dormia numa banqueta, né, que tinha um banco, né, que a gente tocava. Aí eu usava aquela banqueta ali para dormir, e quando dava 5h30, 6 horas da manhã, eu começava a rodar o 626. 626, 626, 625, 623. Aí eu ia lá pegar o ônibus para descer em Vila Isabel para ir para a escola. E assim, o Cacique, eu costumo dizer que foi aonde a gente forjou mesmo a espada, tá ligado? Ali realmente era fantástico. Tive a possibilidade de crescer com muita gente boa. E, poxa, eu tenho muito orgulho de poder ter meu nome gravado lá no Cacique de Ramos junto com outros grandes lá. Dudu, eu fiquei sabendo, não sei se é real a história, que o seu pai e sua mãe foram morar fora. Foram. Não sei se foi passar umas férias. E ele, inclusive, levou sua irmã. Na verdade, meu pai e minha mãe... Meu pai era engenheiro, né? Minha mãe era camareira e cozinheira no Canecão. Se conheceram. Aí meu pai eles começaram a comprar terreno e subir empreendimentos. E aí minha mãe tinha 3 restaurantes, né? E um desses planos, meu pai tinha uma empresa, uma construtora e uma demolidora, né? E fazia também demolição. E aí, numa desses planos que rolavam na década de 80, né? Eles perderam tudo. E quando eles perderam tudo, meu pai falou, cara, vou ficar aqui no Brasil não. Tinha uma possibilidade dele ir para a Europa. Aí ele foi primeiro para a França, ficou 2 anos na França, depois eles ficaram 15 anos na Alemanha. E aí eu peguei, quando eu virei do Nobre, falei... Na verdade, foi até um pouco antes, né? Eu estava bem encaminhado já para virar cantor, já estava com contrato assinado, tudo aquilo. Mas eu lembro quando eu gravei um ao vivo com o Zeca, eu peguei o dinheiro todo e paguei a mudança deles para o Brasil. Aí meu pai chegou e falou, pô, eu vou viver de quê no Brasil? Eu falei, pô, vai viver de ser meu pai. Que a vida na Europa, né? A vida no exterior é uma vida muito dura. E você tem que trabalhar. Imagina um cara que aqui é engenheiro, entendeu? Que tinha seus empreendimentos, que tinha, poxa, suas empresas. O cara foi para fora do Brasil para colar cartaz, cuidar de paraplégicos, entendeu? Trabalhar em cozinha. Tem mão na massa. Lá é assim. Lá fora é assim, e ainda mais quando você pega a Alemanha, que faz frio. Muito. Aí lá, eles ficaram em Munique, realmente aí era bem complicado, mas eles ficaram um tempo lá e depois eu trouxe todo mundo para cá. Falando em viagem, o que você acha assim da vantagem e desvantagem dos shows internacionais? Que tem aqui e lá não tem? Cara, o que acontece é o seguinte, aqui a gente tá tocando em casa. Lá, você praticamente vai tocar
Tirando os países de língua portuguesa, Portugal, Angola, Cabo Verde, Moçambique, né? O restante você toca só para a comunidade brasileira. Entendeu? Muito difícil, assim, por exemplo, um americano, tem um ou outro, assim, um cara que namora uma brasileira, ou então um cara que namora uma americana, assim, mas é muito difícil você ter o local, você ter o nativo indo no teu show. Isso aí não tem. Isso é muito complicado. Você praticamente só vê esse interesse no Japão. Os japoneses gostam pra caramba de samba. Quando você vai na França também, o pessoal vai muito. Na Suíça também tem essa cultura, né? Agora, os outros países, o que acontece, a gente vê muita gente que atravessa a Europa, por exemplo, para ir ver um show nosso em Portugal, para ver um show na Espanha, para ver um show na Itália. E aí é aquela coisa, é público brasileiro. E, na verdade, tu vai para lá, vai receber o seu valor em dólar. Praticamente a mesma coisa, financeiramente falando, mas é interessante, né? Você poder também ter no seu currículo, né? Que você fez, coisa e tal. Eu já fiz umas 10 turnês aí para o Japão, para os Estados Unidos, para a Europa. E Japão 2 vezes, África umas 5. A gente já foi bastante. Já. E quando vai viagem internacional, leva a tropa toda, a banda toda ou vai... Em alguns casos a gente leva todo mundo, em outros casos a gente vai com uma espinha dorsal, entendeu? Vai com uma espinha dorsal ali para você chama músicos de lá, até porque lá hoje tem muito músico bom, muito. E como eu sei que tu é muito humilde, muito pé no chão, e lá é realidade, tem que carregar o cavaquinho, tem que levar... É aquela coisa mesmo. Você ter uma carreira internacional, para você ter uma carreira internacional, você faça show pro gringo, você tem que ir todo ano. Tem que ir todo ano, você tem que ter o teu roteiro e todo ano você tá lá. Verdade. Entendeu? Então, quer dizer, as bandas de samba são bandas muito grandes, né? Você tem por exemplo, a minha banda mesmo, quando eu faço um show completo com todo mundo, a gente está falando aí de uma equipe de 22 pessoas. Entendi. É bem complicado você viajar com uma equipe desse tamanho. Então, eu ainda trabalho com, né, 2 equipes, né? Eu tenho a minha equipe no Rio de Janeiro e tenho a equipe em São Paulo. Porque você tem que ter tem que ser maleável em relação a isso, até com o teu contratante, porque às vezes você inviabiliza um show pela quantidade de gente que logística. Você vai levar. A logística, tudo isso. É uma pergunta aqui. A escola que você teve com o Zeca Pagodinho, foi aquela que você aprendeu? Você passou isso pro Mumuzinho? Que o Mumuzinho começou contigo, né? Na verdade, né, a gente vai apoiando um ao outro e a gente vai vendo. Na verdade, você vai criando o teu game, vai criando aqui o que você vai fazer, né? E o Mumuzinho, pô, o menino que eu peguei, fui passando algumas coisas para ele também, ele foi também aprendendo aí pela pista aí, né? E hoje está aí um artista consagrado, reconhecido pelo Brasil inteiro, muito talentoso, e que eu sinto muito orgulho, porque eu conheci cantando numa garagem, e aí deu oportunidade para ele, ele foi crescendo, e hoje está aí um grande artista que ele é. Nós temos um amigo comum chamado Dada Costa, inclusive acho que ele tinha um grupo chamado Trânsito Livre, o nome do grupo. Trânsito Livre. E na época eu conheci, ele não era muito famoso, eu acho que ele até fez o filme Cidade de Deus. O Mumu tinha já uma história, já com o lance de atuar, né, de ser ator, aquela coisa toda. E, pô, o Mumu é um menino muito talentoso, sempre foi um grande cantor. E engraçado que quando ele estava na banda, ele não gostava de fazer imitação. Eu botava ele para fazer imitação e ele ficava assim, pô, não gosto, que não sei o quê. Falei, cara, isso aí é um caminho, cara. Você, pô, é um grande artista, não sei o quê. E ele foi crescendo bastante. De vez em quando a gente se encontra, bate um papo, é um conselho. Ele também, às vezes, vem trazer para mim informações também que a gente não vive, não convive tanto, né? Porque o meu negócio é mais no samba, não é tanto no pagode. A gente circula nos 2 meios, mas a minha parada é mais o samba mais tradicional. E a gente bate papo, conversa bastante. Eu gosto muito dele, acho que ele é um grande artista. E sua intimidade com
Jorge Aragão e Beth Carvalho. Beth era uma pessoa, assim, fantástica, né? A Beth era uma pessoa que pegava, conversava com você, te dava muito conselho, né? E era sempre um encontro muito legal. A Beth era tipo assim, a Beth era inimiga do fim, sabe? Ela ficava até o final e continuava e saía do... Você encontrasse com a Beth num samba, num negócio qualquer, ela era a última a ir embora, sabe? E tinha aquela coisa de querer ouvir. Chegava um cara novo, ela falava assim, o cara, o compositor, canta uma música sua aí. E parava para ouvir o cara. Era uma pessoa assim fantástica. Aquela reta final dela foi assim, o show que ela fez deitada foi muito marcante. Impressionante. Né? Ali eu acho que o pessoal que cuidava da carreira dela, o Afonso ali, eu até falei para ele uma vez, dei os parabéns para ele, porque eu achei que ele cuidou assim de uma maneira muito digna, né, da artista Beth Carvalho e da pessoa da Beth Carvalho, né? E isso é muito bacana, né? Porque às vezes não são todas as pessoas que estão envolvidas às vezes com todo o processo de trabalho, não são todas as pessoas que pegam e conseguem, sabe, pegar a essência do artista, né? Isso é uma coisa que é muito, muito emblemática. E o Jorge, cara, o Jorge é um grande mestre, uma pessoa que eu tenho assim uma admiração muito grande, um carinho muito grande. Tive a possibilidade de fazer um samba na Unido da Tijuca com ele, né? E ele, poxa, foi uma experiência fantástica. A dedicação dele para fazer o samba. Ele pegava, acordava assim, 9 da manhã, o telefone tocava o Jorge Aragão. Oi, meu compadre, e aí? Meu compadre, tô indo aí agora pra gente deixar fazer mais um pouquinho do samba. Aí chegava lá em casa, e eu e ele, fazendo samba, e ele um cara assim, genial. Você também é um empreendedor, né? Além do samba, pai de família, tem 4 filhos. Você tem uma espeto, né? Na verdade, eu estava com uma empresa, né, que era de espeto, e espeto gourmet, essas coisas todas, né? E aí eu vendi a marca. Eu passei a marca porque isso foi durante a pandemia, né? Nós abrimos 2 bares. Aí veio uma rapaziada querendo fazer um projeto, me apresentaram um projeto, eu peguei e cedi a marca para eles aí para fazer fazer franquia, essa coisa toda. Eles estão lá organizando lá o projeto lá deles lá. Foi um período assim muito bacana, mas é aquilo, né? O olho do dono é que engorda o boi, né? Você tem que estar ali o tempo todo junto, senão fica bem complicado, né? E falando em pandemia, o que tu acha que na tua pandemia foi o maior teu desafio na pandemia? Cara, vou te falar, bicho, eu até... Chegou um momento que você tinha que focar em alguma coisa. E eu procurei estudar bastante, procurei ouvir muita música, procurei mudar minha rotina, fazer exercício, né? Tanto que muita gente ficava... O pessoal falava, porra, você foi um dos poucos que emagreceu na pandemia. Mas é isso, cara. Eu procurei mudar meus hábitos, aquela coisa toda. Academia, corrida, comecei a fazer muito exercício, né? E, foi um período complicado, mas também um período que juntou muita gente, né? Verdade. Juntou famílias, né? Aí a gente começou a ter um foco um pouco diferente. Tudo bem que agora tem uma galera já que esqueceu tudo, já. Verdade. Mas durante um período ali a gente viu que realmente a gente vive num mundo muito conectado, né? Chegou a fazer alguma live na pandemia? Muitas. Fui em muitas lives patrocinadas, live de empresa, né? É um formato que veio para ficar e eu tive a possibilidade de fazer algumas. Foi assim, bem interessante, assim. Foi uma correria, mas foi show de bola.
Flamengo, teu amor pelo Flamengo, que foi o caso do teu pai, tua mãe? Por causa do meu padrinho, Wilson das Neves. E você era da Jovem, né? Eu fui da Jovem Flá. É verdade mesmo que tu tomou um tiro por causa da torcida? Isso é mentira? Verdade, verdade. Na época a gente tinha um envolvimento muito forte dentro da coisa de torcida organizada. Cheguei a ser diretor da torcida, né? Andava com muitos amigos, perdi muitos amigos, né? Nessa coisa de torcida organizada, né? Hoje eu fico triste porque a torcida organizada acabou indo para um outro lado, né? Verdade. Foi para um outro lado e eu acho que é aquilo. A gente tinha eu tenho um amor muito grande pelo Flamengo e naquela época então era uma coisa que eu costumo dizer muito isso, né? Que isso é coisa de carência mesmo de família, que aí a sua família vira o seu parceiro de arquibancada, a torcida vira a sua família. Sempre que pode, tu tá lá no jogo, né? Sempre tá indo. Sempre que eu posso, eu vou ao Maracanã, mas para mim é bem complicado olhar ali para aquele pedaço ali onde fica a Jovem. Para mim é mais difícil ainda ir naquele pedaço ali, porque realmente é muita lembrança. É muita lembrança. De um tempo que o Maracanã era diferente do que é hoje. A mim até chega a ser muito doido ir no Maracanã hoje, porque eu fico me lembrando do tempo que não tinha dinheiro para pagar, que a gente pulava o muro, se escondia dentro do Maracanã lá, ficava o dia todo lá escondido para ver o jogo, né? E, cara, realmente é Deus assim na vida das pessoas, sabe? Deus realmente ele tem... Parece que ele vem ali, ele puxa você assim e fala, peraí, você vem comigo, que eu vou te dar essa oportunidade aqui. Se você souber aproveitar essa oportunidade, sua vida vai mudar. E para mim, realmente, é sempre muito emblemático o Maracanã. Sempre. Eu confesso que eu estava uma vez com você no Maracanã lá, que eu vi o carinho da torcida falando contigo, o pessoal falando, e pela sua humildade, você falando do porteiro, do cara da Sunset, ao cara mais rico, todo mundo falando por tu, e você para tirar foto com todo mundo. Todo mundo, porque eu já fui fã. E cara, eu não tinha, eu vou te confessar aqui, falo pra você, eu acho que eu não falei isso pra lugar nenhum. Você namorou uma prima minha lá atrás, bem lá atrás, quando era jovem. E eu via você na minha rua tocando cavaquinho lá pro seu Ferreira. Eu confesso que eu não tinha dimensão de quem era você no nível nacional. Em 2019, antes do título, eu fui te levar no vestiário pra tu falar com o Rafinha. E tava com teu filho mais novo, acho que é o João. E o João querendo ir embora, o João indo pra cá e pra lá, coisa de moleque, e você queria falar com o Rafinha. Foi aquele dia ali que eu tive a noção de quem era você nacionalmente. A gente esperando praticamente 40 minutos para falar com o Rafinha. Quando o Rafinha saiu, parecia que o Rafinha você era o jogador e o Rafinha era o fã. Por que eu tava esperando esse tempo todo, cara? Por que tu não falou? Vai lá em casa, Dudu. Eu falei, caraca, parecia. Eu falei, caraca. Ele queria, porque o Rafinha gosta de samba. Pô, tinha uma galera boa ali, né? Pô, depois veio o Diego Alves, veio todo mundo. Falar contigo. O Diego Ribas também é um menino, é um cara que... Eu conheci o Diego junto com o Robinho, né? No Santos ainda, cara. Pô, todo mundo novinho, bicho. Tem uma foto, eu, o Diego e o Robinho na Hebe. Caramba. Todo mundo novinho, bicho. O Diego com aqueles cabelão. 2002, 2003, Pô, muito, muito legal. E é bacana, né? Porque, tipo assim, eu trato todo mundo legal, assim, procuro sempre dar atenção a todos, porque é o meu game, mano. É o meu game. O dia que eu não tô legal, eu não saio nem de casa, irmão. Não saio nem de casa, porque eu peguei agora um avião, aí desci aqui no Rio de Janeiro, as pessoas vêm, bate foto, coisa e tal. E o que acontece? Depois de 1 hora, 2 horas, eu não vou lembrar de ninguém, mas aquele momento que a pessoa está passando ali, é um momento que a pessoa vai guardar para a vida inteira. Aí, se eventualmente você não consegue retribuir essa expectativa que a pessoa cria, né? Aquilo ali é uma decepção para a vida inteira da pessoa. Então, eu sempre procuro tratar todo mundo bem. Se eu não estou legal, eu não boto nem a cara na rua. Não boto nem a cara na rua. Até porque, você vê, se eu sair da minha casa para ir para o meu escritório, que fica a 5 minutos da minha casa, ou para vir no meu estúdio, né? Eu estaciono um carro, não sei o quê, desci, automaticamente, até o cara, às vezes, ele nem fala, vamos dizer, mas ele sabe que você está ali. Verdade. Né? Eu aprendi isso muito com o Martinho.
O Martinho fala assim, meu pai, a gente é o centro das atenções, bicho. O cara pode não gostar da gente, mas o cara vai falar, pô, fulano tá ali. E todo mundo fica meio que, né, aquela, pô, e aí, o que o cara vai fazer? Será que o cara vai tropeçar? Ele vai tratar todo mundo bem? Ele não sei o quê? É uma coisa que é bem complicado, né, bicho? E você é cobrado em dobro. Verdade, é o espelho, né? Você é cobrado em dobro, né? Eu lembro, teve uma vez, né, que eu tava na maior correria, resolvendo um monte de coisa. Cara, eu entrei no elevador, né, tinha uma galera assim esperando pra entrar no elevador, não sei o quê, eu tava na fila, né? Aí eu entrei, pô, primeiro da fila, entrei direto, apertei o negócio, aí o cara que era o segundo da fila pegou, travou, e tinha umas mulheres atrás, mas foi uma coisa que, pô, rapaz, uma das mulheres, bicho, entrou no elevador e começou, não, isso quer ser cavaleiro, que não sei o que, não sei o que lá. Eu fiquei olhando e falei, caraca, bicho, o tempo todo você é cobrado. Vigiado o tempo todo, né? Vigiado o tempo inteiro. É vigiado 24 horas. E aí, cara, você fica realmente uma sinuca de bico, porque se você distrata uma pessoa, se você não retribui essa expectativa, você não supera essa expectativa que a pessoa criou para falar com você, esquece, irmão. É problemático. E falando em jogador, tu falou de Robinho, daquela época do jogador que parou, só vale do Mengão. Tu gostava muito, e jogador atual agora que você gosta? Cara, pô, eu tive a possibilidade de ver muita coisa, cara. Muita. Muito jogador bom no Flamengo. Eu peguei praticamente vou ao Maracanã desde 79, 80. Né? Levado primeiro pelo meu padrinho Wilson das Neves, depois meu tio Luiz Fernando, depois meu tio Roberto, e depois eu já indo sozinho com 12, 13 anos já na jovem. Né? Cara, o Flamengo teve muito jogador assim que era diferenciado, né? Zico era uma coisa impressionante. Zico era o Zico. Zico era o Zico. Até quando voltou da Itália, depois da operação, aquela coisa toda, mas continuou jogando o fino, cobrando falta, era um absurdo. Eu lembro ainda do último jogo dele, né? O Zico era o Zico, mas tiveram também grandes jogadores, né? Renato Gaúcho, eu lembro quando Flamengo e Atlético, aquele 3-2 lá, a gente estava, pô, bicho, o Renato veio correndo igual um touro, ele leva uma patada, mano. E não cai, né? Ele não cai. Né? Leandro era um absurdo, mano. Leandro é um doce de pessoa. Leandro, Andrade, Adílio, né? E aí depois você tem o Romário, Bebeto. Né? Romário, quando o Romário veio, foi uma coisa assim realmente que abalou as estruturas de todo mundo, cara. Era uma coisa absurda que o Romário... Assim, eu lembro bem, eu fui um jogo Flamengo e Inter, né? Maracanã, Romário em campo. Daqui a pouco o Romário sentiu e saiu. Quando o Romário saiu, a linha defesa do Inter veio toda para frente. Subiu tudo. Veio todo mundo para frente. Eu fiquei olhando e falei, caraca, só a presença dele. Só a presença dele. E aí depois você vai vendo, né? O Flamengo entrou naquele momento ali do Bandeira de Melo, que teve que fechar o cofre e ali, pô, fazer toda essa reestruturação. A torcida sofreu muito, sofremos muito. Aí depois veio o Diego, depois veio o Everton Ribeiro, né? Aí veio chegando o pessoal e foi se montando esse grande time que está aí hoje, né? Que alcançou o ápice em 2019 e que agora está indo novamente, já está se mantendo no alto, né? Em alto padrão, né? E, pô, muito bacana a gente ver o Flamengo nesse momento, assim. Eu estou muito feliz mesmo com o time, acho que tem tudo para realmente, sabe, alçar voos maiores, mais altos ainda. É para quem está começando a carreira agora, voltar a sua carreira, porque teve a época do disco,
CD, teve a fita, DVD, agora tá as plataformas digitais. Pô, tu não caiu aqui de paraquedas, é mais de 30 anos de estrada. É. E para quem tá começando agora, um conselho que dá para quem tá começando agora? Cara, o conselho que eu dou é sempre você estar sempre se, sabe, se preparando. Para você poder, quando tiver oportunidade, agarrar a oportunidade. Hoje é diferente de como era antigamente. Antigamente, pô, você tinha muito mais tempo para você artistar. Verdade. Você tinha tempo de ficar ali em casa, a minha inspiração, vou tocar meu violão, vamos embora. Hoje não, hoje praticamente cada artista tem a sua... Você vira uma mini gravadora. E você tem que cuidar de tudo isso. E aí é bem complicado. E você tem que ter uma visão, tem que ter pessoas que da sua confiança trabalhando para você. É bem complicado hoje em dia, meu pai. Hoje o negócio mais profissional, é bem mais profissional. E qual foi assim, o seu motivador, assim, tipo, sempre foi samba mesmo? Tu tinha convite? Porque o samba tem várias prateleiras, né? Tem, assim como no rock tem assim, no funk tem. Você também escreve muito samba para a escola de samba aqui do Rio, de São Paulo. Assim, que você foi sua mãe mesmo que... A minha mãe sempre foi assim, a pessoa que sempre queria, sempre para falar assim, eu queria ter um filho artista, né? Minha mãe sempre foi assim, ó, uma das maiores incentivadoras nessa história. Minha mãe e meu pai sempre me apoiaram bastante nisso, né, cara? E era assim, sempre foi fantástico assim o apoio que eles sempre deram. E o fã, a maior loucura que um fã assim já fez assim por você, assim que você já teve gente que já se hospedou em hotel que a gente estava, gente que atravessou o país para ir no show. Toda hora tem assim uma parada bacana e a gente procura também dar uma atenção legal, né? Já teve negócio de, pô, ainda mais quando a gente que, né, tem essa nossa carinha aqui que todo lugar tem um Dudu Nobre, aí tem uma galera que imita tatuagem, tatua nome. Vai lá, eu, às vezes, pô, eu chego, pede pô, escreve aqui, o cara vem assim, pô, faz aqui no braço aqui, escreve o nome no braço, o cara vai lá, manda tatuar. Já tive um negócio assim já. E os amigos lá de Vila Isabel de infância, você tem contato com ele até hoje? Cara, alguns, né? Alguns assim. O que acontece é que quando você vai para a pista da maneira que a gente vai, cara, você não tem tempo para nada. E muitos dos amigos, infelizmente, foram morrendo, outros acabaram indo para um outro lado, entendeu? E aí é muito complicado, mas sempre que eu encontro, é sempre um prazer. Acho que todos ficam também felizes com a minha vitória, porque muita gente acaba, né, se espelhando muito no que a gente foi fazendo, né, cara? Então, é sempre uma satisfação. Alguns, infelizmente, é bem complicado de você manter no círculo de amizade, porque as pessoas, com o passar do tempo, elas não evoluem, né? Tem gente que não evolui a questão mesmo de cabeça, que o que você fazia quando você tinha 12, 13 anos, você não pode fazer com 40. Verdade. É verdade. Algumas coisas que você fazia naquela época não dá para fazer hoje, pô. Verdade. E você, eu acho que, se eu não me engano, fiquei sabendo, você chegou a entrar na faculdade de Direito, foi isso? Fiz até o 5º período, tem Nacional de Direito. Tem algum professor que te marcou na faculdade ou na sua infância que você acha que foi especial para você? Tinha o Haroldo, né? O Haroldo era professor de matemática nosso lá. O Haroldo era um cara, gente boa pra caramba, né? Que, pô, tinha um carinho enorme pelo Haroldo. Na faculdade tinha o Pompilho lá também, que era um grande professor, depois virou delegado federal, né? Tinha uma galera boa, assim. Eu sempre tive uma relação bacana com os professores, né? Até porque eu tinha, como era um negócio de música, né, bicho? Aí, de vez em quando, não dava para entregar um trabalho, não dava para chegar cedo, ou então chegava cansado, que tinha um show. Aí o cara já vinha, me chamava, qual foi, meu pai? Eu falei, não, ontem eu tive show, tô meio cansado. Os caras sempre,
compreenderam bastante. A minha professora Tânia, tinha a Tânia de Geografia, a Tânia de História, né? Que também, porra, eram gente fina demais, né? Porque você foi puxador mirim quando era novo, né? Então, desde novo tinha que aqui... E aí, eu sempre fui assim, meio, sabe? De vambora, todo mundo junto, aquela coisa toda. E aí, pô, não gosto de largar ninguém na pista. Aí passava umas coisinhas engraçadas que... Né, eu sempre procurei também ser muito independente, ter meu carro, aquela coisa toda. Às vezes, quando eu levava todo mundo pro samba. E os carros, ainda tem aquela paixão ainda pelo carro Agora ainda? nem tanto, cara. Agora nem tanto, não. Antes eu tinha mais. Hoje eu tenho paixão pelo tijolo. Tijolo, parede, Tá certo. obra. E Dudu, já que o cavaquinho tá aí, pô, dá uma palhinha pra gente, a sua primeira música de sucesso aí. Primeira de sucesso? Deixa eu dar uma afinadinha aqui. Afinada é melhor. Quem sabe faz ao vivo. No mexe, no bole, seu copinho mole chega pra balar. Eu fico pensando se pode ou não pode. Você no pagode chega devagar. No bole, no mexe, tanto se remexe que mexe meu coração. Rebolado muito me maltrata e quase me mata de tanto tesão. É isso aí, te amo. Dudu, e um hino do Flamengo? Um hino tem uma certa parte do hino que muitas pessoas têm uma dificuldade, que ele é fibra, ele é libra. Dá uma palhinha do nosso hino do Mengão aí, eu sei que tu gosta de cantar. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer. Vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção. No coração, consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no fofo. É um ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou o Flamengo até morrer. Eu sou uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Legal demais, cara. Tira onda. Dudu Nobre, poxa, uma coisa que tu queria fazer, eu sei que você tinha hamburgueria, você também tem um projeto lá de chip para todos, né? Que o chip mais barato do celular, mais acessível. É o Alô Social lá. O Alô Social. Tem algum... da CUFA lá. Isso aí. Tem algum projeto social que você, assim, pensa no futuro em fazer? O que você deveria... Pô, quando chegar a certa idade, eu queria fazer isso aqui pro Rio de Janeiro. Cara, a gente até pensa, né? Mas o problema é que hoje eu vejo, né? É que o projeto social você tem que ter uma dedicação muito grande, cara. E aí hoje o que eu faço? Hoje eu procuro apoiar, né? Como apoio lá o Faixa Preta de Jesus, né? Como apoio alguns orfanatos, algumas associações, entendeu? Porque eu acho que realmente quando a gente consegue uma ascensão social, a gente consegue uma ascensão artística, você acaba virando exemplo, né? E para muitas dessas crianças, em alguns lugares, o único exemplo bom é quando a gente vai lá. Então, é importante a gente ter esse pensamento. Hoje eu procuro apoiar muita gente porque já tive projetos, né? E o projeto você tem que ter uma dedicação, você tem que ter praticamente viver a sua vida aquilo ali, né? Verdade. E eu não consigo, infelizmente, parar a minha vida para estar vivendo isso. Então, eu procuro apoiar muitos projetos e quando vejo que são projetos sérios, né, a gente vai lá e procura estar sempre apoiando. Show 30 dias. E aí, mês tem 30 dias. Quantos shows tu faz em média por mês aí? Cara, depende. Geralmente eu conto muito semana, né? Minha semana começa já na quarta-feira. E eu já cheguei a fazer num sábado 16 shows. Eita. Num dia. É bem puxado. Era o 1º de maio, fiz 16 shows em 3 estados
com 3 bandas diferentes. Realmente é bem corrido. Então, é aquilo, né, cara? A gente trabalha bastante. E a gente, tipo, artisticamente falando, a gente procura ser um artista de viabilizar as coisas, né? Porque tem muitos artistas que dificultam muito os negócios, né? Dificulta uma vinda aqui, dificulta um monte de coisa, mas acho que você tem que pegar e tem que ter essa dedicação. Eu pelo menos, eu penso assim. Não precisa dar um nome. Já teve alguma frustração com algum músico ou com um cantor de pagode, de samba famoso que tu conheceu? Meu irmão, isso aí é o seguinte, você que eu já fui fã, né? Eu costumo, sou fã de muita gente, mas eu costumo separar muito o CNPJ do CPF. Verdade. Tem CNPJ que é irretocável e CPF que é um nojo. É bem complicado isso, cara. E aí é bem difícil, mas faz parte, cada um toca a sua vida da maneira que acha que tem que tocar. Você acha que tem que tratar todo mundo bem, trata todo mundo bem. Você acha que não tem que tratar, você acha que tem que ser difícil, aí é cada um com seus problemas. Né? Mas eu aprendi isso. Algumas pessoas são, assim, incríveis dos 2 lados. Eu vejo você assim, desde que eu estudei nos anos 90 até hoje, eu vejo você a mesma pessoa falando com todos, humildade. E a vida é igual um cartão de crédito, né? Um dia chega a conta. A gente trata da maneira que a gente gosta de ser tratado. E você sempre humilde, sempre simples. E eu tenho um cara também que eu escutava muita música dele, e ele é flamenguista também. E eu queria saber a tua relação com o Alexandre Pires, já fiz alguma música com ele? Não, eu não fiz ainda. A gente está até tem um grupo que a gente participa lá de rubro-negros, né? Alexandre, eu acho, para mim o Alexandre é o maior crooner do Brasil. É. Assim, o Emílio Santiago, para mim, foi um dos maiores cantores assim, do Brasil. Né? Se não for o maior, para mim, um dos maiores. Né? Mas o Alexandre, ele tem um lance que tudo que o Alexandre canta fica bom. Ele é um cara que ele canta bem o samba, ele canta bem o pagode, ele canta bem o axé, ele canta bem o rock. Onde o Alexandre vai, ele consegue fazer um negócio diferenciado. E um artista realmente... Porque eu acho que o artista é isso, cara. É muito bom você jogar a Champions League. Legal pra caramba jogar a Champions, bicho. Mas você também tem que mostrar qualidade quando você tá lá jogando a Série B, bicho. Não é todo lugar que é Champions League. Vai fazer a Liga Europa, a Sul-Americana. É verdade, cara. E ele é muito simples mesmo. Ele é igual você, assim. É muito gente boa. Demais. A última vez que eu encontrei com ele foi no hotel lá em São Paulo. Eu estava em São Paulo, ele estava também. Se eu trago um dia ele aqui, vai ser difícil. Se ele estiver aqui no Rio, ele vem. E a gente bateu um papo muito bacana lá em São Paulo, assim. Estava com a esposa, bateu um papo muito legal com ele. E quando tu tá lá com as tuas famílias, são 4 filhos, né? É samba, eu sei dos 4 filhos, se algum tá seguindo o teu caminho. A mais velha tá cantando, né? O lance dela é trap. Mas vou te falar uma coisa, cara, em casa, dificilmente eu paro para ficar ouvindo música. É verdade? Às vezes eu pego e eu vou fazer um churrasquinho, aí fico ali, sabe? Mas dificilmente eu paro para ouvir música em casa. Eu sei que você tinha uma filha que era lutadora de jiu-jitsu, né? Ela acabou indo pro lado da que é essa mais velha, né? A Olivia. A Olivia tá com 20, ela foi campeã mundial de jiu-jitsu pela Federação de Jiu-Jitsu Olímpico, né? E foi vice-campeã brasileira e sul-americana de levantamento de peso pela Marinha. E aí, quando foi fazer 18 anos, que vinha terceiro sargento, ela falou que queria ir pra música. Falei, é isso aí. Aí veio pra música. A Thalita já tá fazendo, a dia 19, tá já começando a fazer uma história como influencer de maquiagem. Fazendo curso de maquiagem, aquela coisa, porque quando elas vêm falar comigo, eu falo, você quer ir nesse caminho assim? Então você vai se preparar. Não adianta ela pegar, porque eu tenho uma quantidade legal de seguidores, eu vou fazer aqui um vídeo, não. Tem que fazer um vídeo, mas tem que saber o que está fazendo. Aí conversei, E tem aquela pressão que é sua filha, né? Ainda tem isso. Aí, vamos alinhar isso aqui. Aí acaba que ela tem essa situação, né? E tá evoluindo bastante.
O meu guri de 11 anos lá, o João Eduardo, ele é totalmente da informática. E a minha, de 7 anos, por enquanto, só tá mesmo de minha filha, a Alicia. Time forte. É time forte. 4 filhos é... Pô, só eu sei, meu compadre. Despesa é doída. E, Dudu, tem a casa da Alcione. Você tem a vontade de abrir uma casa sua? Tem esse projeto, a casa do Dudu Nobre? Cara... E se fosse, faria aqui no Rio, São Paulo? Você tem vontade de fazer uma Eu acho que tudo isso, assim, você tem que ter parceiros. Verdade. Entendeu? Tem esse sonho. Se aparecer um parceiro legal, com certeza vai rolar. Mas tem que ter parceiro. Tem que ter parceiro para estar junto ali, até porque eu não posso parar minha vida artística para estar lá. Não posso. Né? De vez em quando tem sempre uma galera, sabe, procurando, falando isso. E é um caminho, é um modo de negócio interessante. E que se você fechar com as pessoas certas, as coisas evoluem, né? Veja aí o sucesso que os bares do Zeca estão tendo, o sucesso que a Alcione aqui da Barra está tendo. Mas a gente entende de cantar. Você tem que fechar com pessoas que entendam de tocar bar. E se fosse fazer aqui no Rio, vontade sua, eu sei que para ser oportunidade, né? Tem 3 coisas que não voltam atrás. A palavra perdida, a pedra lançada é oportunidade. Mas se fosse fazer aqui no Rio, você teria vontade de fazer aonde? Ah, cara, aqui no Rio de Janeiro, né? Você tem aqui a Barra da Tijuca, né? Eu acho que ainda tem espaço para alguma coisa de bar aqui na Barra. Você tem a Zona Sul, ali Copacabana. Não, estou de boa, meu pai. Você tem Copacabana, essa coisa toda ali. A própria Zona Norte tem lugares também que são interessantes. Então, quer dizer, você tem que ver bem, formatar o que é o negócio ali e vamos embora. Aí a coisa flui. Verdade. E, Dudu, para fazer uma pergunta batida aqui, eu tenho vontade de perguntar, se tu não tiver vontade, não precisa responder. Lá atrás você perdeu um amigo assassinado lá em Olaria, eu acho, lá de Torcida. Foi. Muitos. Eu queria saber, eu acho que morreu na estação de Olaria ele. E eu queria saber... Qual é o nome dele? Budi. E eu queria saber se você já fez alguma viagem internacional com o Flamengo, qual foi? Muitas, pô. Muitas? Muitas. Eu fui para a Argentina, atrás do Flamengo. Argentina algumas vezes, né? Aquele Flamengo e Boca Juniors lá, eu tava, né? Flamengo Estudiantes, né? A gente já foi algumas vezes, né? Perdi muitos amigos, cara. Muitos amigos, negócio de torcida, essa coisa toda. Cara, e fiz muitos amigos, né? Amigos que hoje até estão no Flamengo, né? Cacau é um cara que, pô, a gente praticamente cresceu junto, a gente é cria da arquibancada mesmo, né? O Cacau é um grande amigo, o próprio Marcos Braz, né? A gente, pô, praticamente a gente sempre se encontrou muito em arquibancada e tantos outros, cara. É aquilo. É o que eu tô te falando, assim, né? Perdi muitos amigos, né? De vez em quando reencontro com alguns, né? Que eu frequentava Maracanã, né? Careca, Fibra, né? Era uma galera muito unida, assim, sabe? Era um time muito unido, né? Acho que a Jovem Flá, ela tinha uma parada muito bacana, né? Tem até hoje, né? Tem uns meninos que estão lá que ainda estão tocando a torcida, né? Logicamente que hoje é uma coisa diferente do que era na nossa época, né? Mas eu tenho um carinho muito grande lá pela Jovem e tenho muita saudade de todos os amigos que eu fiz na Jovem, os que se foram, os que estão por aí, que a gente sempre se encontra. E eu não posso deixar passar batido sobre a Grande Família, né? Foi uma série que durou de 12 a 15 anos, se eu não me engano. E sua música lá... 14 anos lá. Aí, para dar uma palhinha aí, um episódio, se você via realmente, se você participou alguma vez do... Rapaz, o único programa que eu não participei na Globo foi a Grande Família. Incrível que pareça. Todo mundo sempre pergunta isso, né? É verdade. E aí, pô, eu não tive o prazer de participar, mas a gente sempre assistia. Essa família é muito unida e também muito aliçada. Brigam por qualquer razão,
mas acabam pedindo perdão. Pirraça, filha. Família também quero pirraçar. Vai catucar, filha. Sou da família, também quero catucar. Catucar pai, mãe, filha, eu também sou da família, também quero catucar. Catucas, quase. Dudu, vamos ver o teu cavaquinho ele chorando aí. Quem quer aprender cavaco hoje? Tem algum canal no YouTube? Eu tenho uma escola física. Tu tem um curso, né? Eu tenho um curso online já com quase 9.000 alunos. Já aí, quem tá em casa aí, daí o Dudu. www.cavaquinhododunobre.com.br. Nosso curso online de cavaco lá, muito maneiro. Show de bola. Dudu, e um sonho? Que você tem algum sonho que tu não realizou? Cara, hoje o sonho nosso é criar nossos filhos, ver eles aí encaminharem a vida deles, crescerem profissionalmente, o crescimento deles profissional, né? E vamos com tudo, meu pai. O sonho hoje é esse. Os sonhos materiais, assim, sempre a gente sempre tem. Mas é aquela coisa, a gente vai ali, conquista a possibilidade de você ter um bom carro, ter uma boa casa, né? Ter um belo escritório, ter um estúdio. Eu já realizei tudo isso já, meu pai. Então, hoje meu sonho realmente é ver os meus filhos encaminhados aí profissionalmente, no que eles escolherem. Eu deixo todo mundo ter a sua livre escolha. Quiser, eu gostaria muito que fossem advogados, médicos, que o pessoal lá está indo pro lado das artes aí, ou então pro lado dessas novas tecnologias que estão acontecendo. Tá maneiro, tem que ser feliz. E agora tá muito na moda a carreira individual, carreira solo, né? Os grupos estão ficando cada vez mais curtos. O que você acha sobre isso? Eu queria falar também que você fez uma música lá atrás com o Beto Sem Braço. Muitas músicas, aí quando era novo ainda. Sambas Enredo a gente fez alguns. Cara, isso é muito da questão também financeira, né? Rapaziada vai muito na questão financeira também, porque, imagina, você vai fazer uma parada ali, você tem 5, 6 sócios. Complicado, né? E aí chega na hora, por exemplo, o cantor acaba trabalhando mais do que todo mundo, mas aí o cara que toca ali um reco-reco, ganha a mesma coisa que o cantor, quer dizer, essas coisas acabam, eu fico de ouvinte, né? Porque muita gente vem se aconselhar comigo. Chega pra mim e fala, cara, e aí? Como é que é? Carreira solo, não sei o quê. E eu, praticamente, a ideia era lançar um grupo. Só que quando eu chegava nos lugares e apresentava o projeto, as pessoas falavam assim, cara, não dá não. Você é solo. Você já tem uma trajetória, coisa e tal. E aí assim foi indo, cara. Sabe, eu sempre pensei muito dessa forma de pegar e fazer o meu. Mas realmente hoje a gente está vendo muita gente. Eu vejo muita gente saindo dos grupos pelo lado financeiro, né? Verdade. Então, uma coisa é você sair com uma galera, vai fazer um show, vai fazer a tua matemática, sobra 2.000, 3.000. Outra coisa é você vai sozinho, tu vai levar 5, 6, 7. Então, o cara já pensa 2, 3 vezes, né? É bem complicado. Eu acho que grupo, para dar certo, isso tem que ser bem conversado. Eu sei até que é uma pergunta que é delicada aqui, não sei se tu vai querer responder para se emocionar. E o Arlindo Cruz? Tem visitá-lo? Cara, eu não tenho condições de ver. Não. Com todo respeito, eu até me dou muito com o Arlindo, com o Arlindinho, com a Babi, a Flora, né? Até postei lá uma homenagem lá no dia do aniversário dele. Mas para mim é muito doloroso. Eu fui 2 vezes no hospital, né? E para mim é bem doloroso. Mas eu tô tomando coragem para ir lá visitar, porque acho que é importante também, né, meu pai? Estar junto lá e procurar fortalecer. Sempre foi um grande gênio,
grande músico. E o samba, ele faz muita falta pra gente, muita falta mesmo. Vocês do samba têm um carinho especial pela velha guarda, quando bate, tem aquela atenção especial. Vocês dão muita atenção aos mais antigos mesmo. Dessa nova geração, você acha quem está se destacando aí agora? 2, 3 nomes dessa nova geração. Cara, a gente tem Mumuzinho, Renato da Rocinha, né? Tem uma molecada muito boa, né? Renato Milagre, Juninho Tibau. Tem uns meninos bons aí que estão começando, João Martins, né? São novos valores aí que eu acho que tem de tudo para realmente dar uma continuidade nessa história do samba. Logicamente que num momento diferente, né? Porque antigamente a gente tinha, assim, o negócio da música era mais claro pra gente, né? Hoje já não é tão... Pra gente, o nosso público é um público que está migrando agora para a internet. Né? E aí a gente acaba que a gente fica um pouco perdido nessa história. Mas... Vai chegar na internet. Você acha que ficou melhor ou pior na internet? Tu acha que na internet... porque o músico em si, hoje, o cara que escreve a música está ganhando pouco dinheiro. Se eu estiver errado, pode me corrigir. O cara em si que escreve... É o seguinte, antigamente você tinha... Toda nova tecnologia sempre gera uma discussão em relação ao pagamento. Sabe, pagamento de direito autoral sempre gera uma discussão disso. E aí o que acontece? O penalizado da história é o compositor. Verdade. E aí o compositor tem que procurar dar seu jeito. Hoje, para você viver exclusivamente de composição, você tem que se dedicar muito. Tem que se dedicar bastante, né? E aí é aquilo, né, cara? Você tem que dar os seus pulos, mano. É complicadíssimo isso, cara. É muito complicado. Porque eu vejo alguns amigos aí que são exclusivamente compositores, os caras têm que fazer música todo dia. Melhor compositor de samba que tu acha? Uns 3, 5 aqui no Brasil que tu acha assim, de samba e pagode, assim, que tu fazem quando eles escrevem? Eu acho o Arlindo é um compositor fantástico. Claudemir também é um compositor fantástico. Serginho Meriti, né? São compositores fantásticos, né? Desse pessoal mais novo eu não posso falar tanto, porque eu já, ser bem sincero contigo, não tenho tanto conhecimento. Né? Dos meninos do pagode também eu não tenho tanto conhecimento, né? Vejo que tem uma galera muito boa que está fazendo aí coisa e tal, mas num comparativo eu acho que realmente o Arlindo Cruz trabalho que tudo que o Arlindo produziu é muito diferenciado. Dudu, na reta final aqui, eu queria fazer uma pergunta aqui, não sei se é verdade. É verdade, já tocou cavaquinho na Disney, cara? Já foi com cavaco pra... Já fiz tudo, já, meu pai. E aqui no Brasil, tem algum lugar que tu queria tocar ou cantar com alguém que você não cantou até hoje? A única pessoa assim que eu não tive a possibilidade de fazer uma coisa, de cantar, assim, foi o Roberto Carlos. O resto eu cantei com todo mundo. Gostaria de cantar com o Roberto Carlos? Gostaria, sinceramente gostaria. Gostaria porque eu sempre fui muito fã dele quando era garoto, né? Eu sempre acho que é o cara que teve assim, a maior sensibilidade de falar de amor de uma maneira simples, mas de uma maneira muito bacana. Eu sou muito fã, gosto muito do Roberto Carlos, desde moleque. Mas assim, eu já toquei com o João Bosco, que para mim, pô, uma das maiores influências da minha vida. Fiz música com Aldir Blanc, já gravei com Caetano, já gravei com Gil, né? Pô, a possibilidade de estar junto com o Zeca, com o Jorge Aragão também é uma coisa assim fantástica na minha vida. Então, cara, Bete Carvalho, porra, era fantástica, né? Praticamente, pô, todo mundo assim, eu tive possibilidade de estar junto, né? E, pô, é sempre uma satisfação enorme, assim. Realmente a pessoa que eu tenho assim, uma admiração e que eu não conheço nem pessoalmente é o Roberto Carlos. Certo.
E no mundo do samba hoje você é uma realidade sólida, tá um trabalho inquestionável. Você acha que essa responsabilidade é uma responsabilidade muito forte ou você leva de boa assim? Cara, não pode ficar abalado, né, meu velho? Trabalhou para chegar até aqui. Trabalhou para chegar até aqui, agora é trabalhar para continuar. Né? E sempre levando cada vez mais a bandeira do samba. Acho que o barato é esse. E vamos ali com tudo, moleque. Não pode parar. Então, para finalizar aqui, é uma pergunta difícil. Quem o amor veio primeiro, do Flamengo ou do cavaquinho? Cara, foi tudo mais ou menos ao mesmo tempo, né, meu pai? Foi tudo ao mesmo tempo ali, né? Desde molequinho. E, mas na minha vida os dois se complementam, né? São dois amores que se complementam. A vida eu tava contigo no Flamengo lá, até mandar uma saudação pro meu chefe, o senhor Pinheiro. Ah, Pinheirão. Aí eu passei contigo assim, ele falou, eu vi o Dudu Nobre esse pequenininho aqui mesmo. Verdade. Muita gente ali. Pinheiro, Deni, né, que tá lá. Melhoras pro Deni. Melhoras aí pro Deni, estamos em oração por ele aí. Já fez lá a segunda cirurgia, né? E, muita coisa. Ali a gente cresceu praticamente ali no Maracanã, né, cara? Verdade. E nas rodas de samba do Rio de Janeiro. É até difícil para mim falar assim, você é de Vila Isabel, você é de Padre Miguel, é do Flamengo, é da onde? Eu falo, cara, eu sou do Rio de Janeiro. Alguém perguntava para mim, tu é da onde? Eu lá no Rio de Janeiro, eu falo, cara, eu sou do Rio. Porque tive o prazer de crescer nas comunidades lá onde rolavam, nas favelas mesmo, que a gente é o tempo de favela, né? A gente cresceu nas favelas, indo nas favelas fazer samba, no Morro da Serrinha, no Juramento, no Jacaré, Jacarezinho, aquelas coisas todas. Então, quer dizer, a gente é do Rio de Janeiro, né, meu pai? E aí, o Rio de Janeiro é aquilo, um pouquinho mais pra frente, mas a gente ama essa terra. Dudu, então pra finalizar, vamos dar uma canjinha aí de a música que eu sei que música é igual filho, né, cara? Não tem uma melhor que a outra, mas tu dá uma aí, sucesso aí, né? Uma música importante da minha carreira. Gosto que me rosco, gosto que me rosco no rabo de saia. Quero carinho, quero cafuné, esse teu decote me tira o sossego. Vem me dar no chamego se você quiser, porque me lixa um caso sério. Esconde o mistério que eu vou lhe verdar. Mas você, Pitelzinho, faz logo o charminho pra me maltratar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Não faz assim que eu posso até me apaixonar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Dudu, vou quebrar o protocolo agora pra finalizar mesmo. Eu te conheci cá do seu Ferreira. Manda a mão pro seu Ferreira, já tá de idade, 80 e poucos anos. Seu Ferreira, essa daqui é dedicada pra você, hein? Goiabada, cascão, em caixa, é coisa fina assim, que ninguém mais acha. Goiabada, cascão, em caixa, é coisa fina assim, que ninguém mais acha. É coisa fina assim, que ninguém mais acha. É coisa fina assim, que ninguém mais acha. Valeu, Dudu, muito obrigado aí. Obrigado, meu irmão. Agradecer Parabéns hoje pelo projeto. Fico muito feliz por essa oportunidade aí que tu me deu. Contigo aqui. É muito legal ver o quanto você batalhou para acontecer esse projeto, né? Desejo toda a sorte do mundo e pode contar com a gente aí. Precisar de estar aqui de novo, vamos com tudo. Eu quero agradecer também ao Gideon Podcast, abriu as portas para a gente gravar aqui, um dos primeiros vídeos. E eu quero trazer você aqui novamente. Vamos ver se traz uma vez com o Zeca ou com o Alexandre Pires. Demorou, meu pai. A gente sei que tu vem mesmo, se tiver disponibilidade tu vem. E eu quero agradecer que você continue essa pessoa humilde que você Obrigado, é. Simples, pai de família. Desejo toda a sorte do mundo pra você. Vamos pra cima, obrigado pelo carinho, meu irmão. Parabéns. Espero que tu use a tauba lá, mostre pra você. Vou dar, hein? Valeu, tamo junto, rapaziada.